Agora, por exemplo, né, teve um deputado aqui recém-eleito, um tal de Ralph Ellison, que ele disse que não ia jurar em cima da Bíblia porque era muçulmano. Então, permitiram que ele jurasse em cima do Corão. Daí, o indivíduo, além dele fazer isso, que já é um desplante, porque se cada um pode... Veja, ninguém lá jurou na Bíblia por ser o livro da sua fé. Jurou por ser o livro da fé majoritária do país. Quer dizer, você vai me dizer que não passou nenhum ateu pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado nesses 200 e tantos anos, falaram, faça-me um favor. E todos eles ficaram quietinhos e juraram sobre a Bíblia. Tá certo? Se vai lá um deputado judeu, ele jura sobre a Bíblia inteira, Novo e Antigo Testamento. Nunca ninguém protestou, nunca ninguém quis criar caso por isso. Tá certo? Agora, muçulmano sabe como é orgulhoso. Então, este Sr. Ellison, ele, além de impor esta condição, que os camaradas covardemente aceitaram, ainda saiu dando entrevista, dizendo que ele jurou sobre o Corão, porque o Corão foi uma obra muito importante e muito influente nas origens da democracia americana. Quer dizer, ele está querendo dizer que aqueles Founding Fathers, todos eles aprenderam democracia no Corão, né? E, bom, para vocês terem ideia, né, veja aqui o que John Quincy Adams escreveu sobre o Corão. Diz ele, no século VII da era cristã, um árabe errante da linhagem de Agar, combinando os poderes do gênio transcendental com a energia preternatural de um espírito fanático e fraudulento, de um impostor, proclamou-se o mensageiro dos céus. Isso é para você ver como os pais fundadores gostavam do Corão, né? Agora, daí acharam lá acharam um exemplar do Corão que pertenceu a Thomas Jefferson e levaram lá para os sujeitos jurar em cima. Você sabe por que o Thomas Jefferson tinha esse exemplar do Corão? Porque naquela época ele estava em guerra, tá certo? Com os piratas muçulmanos, tá certo? Traficantes de escravos, tá certo? Então ele queria se informar sobre quem eram aqueles vagabundos, então arrumou lá um livro, o Corão. Quer dizer, você vê que dizer que isso aí exerceu uma influência na fundação da democracia é de um cinismo sem par. Agora, houve até um debate tem uma página de debate lá no Detroit Free Press, né? E teve um sujeitinho lá que disse que nem o Islã nem o cristianismo fizeram nada para terminar com a escravatura, porque a escravatura é natural, né, na sociedade do seu tempo. Daí eu botei lá uma observaçãozinha que vocês podem ver na http://forums.freep.com. Vocês acham lá esse debate sobre o Ellison? E eu respondi ao sujeito o seguinte: você está completamente enganado sobre a história da igreja quando você diz que nem o Islã nem a igreja fizeram nada para acabar com a escravidão. O Islã, de fato, não fez nada, mas a igreja foi essencial para liquidar a escravidão duas vezes na história, no mundo romano e nos tempos modernos. Você sabe que a escravidão romana era bem pior do que a escravidão depois europeia, porque o escravo não podia casar, né? A procriação era coletiva, você juntava homem e mulher pelado, né, num salão, todo mundo comia todo mundo e daí ninguém sabia, nascia as crianças e ninguém sabia que era o pai. Já se fazia assim para que não formasse família, porque se formasse família ia querer propriedade. E foi a igreja que acabou com isso. Então daí continuo eu. A escravidão está no centro, no núcleo da civilização islâmica, como o abolicionismo está no núcleo da cristandade. De fato, a escravidão tinha estado ausente nos países europeus por 11 séculos, quando os navegantes europeus finalmente chegaram na África. E, sob influência muçulmana, se tornaram eles próprios traficantes de escravos. Pelos 3 séculos seguintes, a maior parte dos escravos que vieram para os países ocidentais não foram escravizados, não foram aprisionados por europeus ou americanos, foram simplesmente comprados de muçulmanos. Ou seja, a civilização islâmica foi
o escravizador número 1 e o traficante de escravo número 1 de todos os tempos. E isto é precisamente a razão pela qual eles ficam condenando, falando mal da escravidão ocidental. Eles escondem a sua história vergonhosa por trás de um muro de palavras amargas contra os outros. Parece que é um negócio. São, como é que diz, antecederam o Lenin, né? Aquele negócio do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Né? Em suma, é uma vergonha. Então, esse negócio de ceder a esse sujeito o direito de jurar sobre o Corão é um insulto. Depois tem outro aqui que escreve, olha que coisa horrível, vocês ficam falando dos muçulmanos, mas olha a violência da primeira cruzada, etc, etc. Né? Chama o Papa, que pregou a primeira cruzada, o Papa Urbano II, chama de terrorista cristão. Ora, daí botei eu lá essa nota. A primeira cruzada não foi nada mais do que a resposta tardia aos invasores muçulmanos que estavam matando e escravizando cristãos fazia pelo menos 2 séculos. O muçulmano tem que ser um mentiroso cínico para mostrar a civilização islâmica como vítima inocente da agressão ocidental. Fazer prisioneiros e vendê-los era para os muçulmanos um hábito tão natural, um hábito muito natural, séculos depois de que a escravidão fosse desconhecida no Ocidente. Os muçulmanos, na relação com os países cristãos, os muçulmanos foram sempre os primeiros agressores e os primeiros escravizadores. E ainda eram comerciantes de escravos 8 séculos. Quer dizer, eles já eram comerciantes de escravos 8 séculos antes de que já eram os grandes comerciantes de escravos no mundo, 8 séculos antes que os europeus chegassem à África. E continuaram praticando a escravidão até o século XX. E quando a Inglaterra quis acabar com a escravidão, eles reagiram, fizeram guerra para manter o seu direito à escravidão. E outra coisa, nunca houve um movimento abolicionista no Islã. Você pode procurar a história inteira. O máximo que eles dizem é que é para tratar o escravo bem. Quer dizer, tratar o escravo bem, eles querem dizer só uma coisa, o Corão proíbe capar o sujeito, não pode capá-lo. Então o que eles faziam? Compravam o escravo, levavam num país muçulmano, mandava capar e daí levavam para o Islã. É assim que se explica, vamos dizer, a imensa quantidade de eunucos que havia num país onde era proibido castrar os negros. Eles levavam para castrar no exterior. Né? E isso é que era tratamento humano. Muitos heróis ocidentais morreram lutando contra os traficantes de escravos muçulmanos até recentemente. Vocês, por favor, leiam o livro de Murray Gordon, Slavery in the Arab World, publicado em 1989. E assim vai. Para vocês verem que essa sacanagem não é só no Brasil também, essa covardia. Agora,